3. A oração era algo habitual para Jesus e seus discípulos. Os discípulos podiam observar o exemplo de Jesus. A oração era uma prática habitual entre eles. Lucas 5:16 e Atos 3:1. Precisamos buscar a face de Deus em oração diariamente. É impossível que um discípulo não converse com seu mestre. Que um servo não conheça o que o seu Senhor deseja. Como está a sua vida de oração? Precisamos buscar a face de Deus em oração diariamente. A oração é a palavra de Deus e a palavra de Deus são imprescindíveis para uma vida cristã vitoriosa como discípulo e amigo do Senhor Jesus. João 15:15. Bom, como nós falamos antes, existem momentos na nossa vida em que muitas vezes perdemos o ânimo de orar. Perdemos o ânimo de falar com Deus. Algumas pessoas não conseguem nem mais dobrar o seu joelho. Isso não é nada de anormal, infelizmente. Porque, na verdade, isto é bastante anormal. Mas hoje em dia, se trata de uma coisa tão normal que praticamente a maioria das pessoas agem dessa forma. Quantas pessoas não agradecem mais a Deus pelas dádivas que receberam? Quantas pessoas vão se deitar e não lembram de agradecer a Deus pelo dia que passaram? Quantas pessoas levantam de suas camas, vão para o trabalho, passam um dia no trabalho e não lembram de pedir a proteção de Deus, de agradecer a Deus pelos livramentos, de fazer como o salmista falou: dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Os prazeres do mundo, as dificuldades, tudo isso tem levado as pessoas a se afastarem de Deus. E às vezes indagamos a Deus o porquê Ele tem se afastado de nós. Mas a palavra de Deus em Malaquias diz: tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Quem se afasta não é o Senhor. Somos nós que nos afastamos do Senhor porque deixamos de falar com Ele, porque deixamos de agradecer a Ele, deixamos de reconhecer o que Ele representa na nossa vida. Quantos de nós não temos amigos que hoje em dia já não tem mais aquela intimidade, que já não conversamos mais com aquela frequência, que já não ligamos mais para ele ou para ela, que não paramos mais para ouvir. Por quê? Porque em algum momento esquecemos de ligar, em algum momento esquecemos de falar com aquela pessoa, e isso foi se tornando um hábito. E hoje, alguns não têm nem mais um contato com essas pessoas. E isto é o que acontece na nossa vida espiritual. Começamos simplesmente, num certo dia, sem dobrarmos o nosso joelho. Não agradecemos quando nos sentamos na mesa para orar. Depois, no outro dia, não oramos mais na hora que fomos dormir. No terceiro dia,
não oramos mais ao nos levantarmos da cama. No quarto dia, esquecemos de agradecer pelo livramento, pelas vitórias que Ele tem nos dado. E aí já se passaram uma semana, um mês, um ano. E será que você lembra qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho para falar com o Senhor? A palavra de Deus diz que, devido à iniquidade, o aumento da iniquidade, o amor de muitas pessoas esfriaria. E quando ele falava que o amor de muitos esfriaria, ele não estava falando do mundo. Ele estava falando dos seus próprios filhos, dos seus próprios amigos. Porque o mundo não ama o Senhor. Somente aquele que sabe quem é o Senhor, o que ama. Então, quando ele diz que a iniquidade, por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, ele está querendo dizer que muitos de nós que dizemos que amamos ao Senhor, hoje em dia não conversamos mais com Ele, não mantemos mais relações pessoais, não temos mais intimidade, alguns já não se acham nem mais dignos de dobrar o joelho para orar. Mas que essa lição traga um desejo ardente no seu coração de você resgatar a intimidade que você tinha com Ele. Alguns já nem mais choram, nem sentem mais a presença de Deus. Mas Jesus te ensina a orar. E o Espírito Santo intercede por você. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não se acomode, não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do seu Espírito. A oração era a oração modelo. Pai nosso que estás nos céus. Logo no início da oração do Pai Nosso, Jesus ensina a quem devemos dirigir nossas petições. Deus é o Pai Celestial de todos os que seguem o novo e vivo caminho, o seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia declara que o Espírito Santo transmite ao crente a certeza de que Deus é seu Pai. O Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Romanos 8, 15 e 16. Ao contemplar a Deus como Pai, o crente deve ter em mente 3 verdades bíblicas sobre o amor de Deus. A. Deus nos amou primeiro. Você não amou Ele. Ele te amou primeiro. B. Deus nos adotou como filhos pelo Espírito de adoção. Romanos 8, 15. E C. Deus nos fez herdeiros seus. Através da oração, você descobre essas 3 verdades. Você é um herdeiro do Senhor. Mas o filho que herda uma herança, ele só sabe quando ele está presente com o Pai. Quando ele está junto do convívio da família. Um filho que se afastou do convívio da família, ele não tem nem notícia sobre como anda o seu pai, sobre como está o seu pai. Como herdar uma herança quando você está distante, fora do convívio da família, fora, não mantém mais relações, não liga, não procura saber como está? Como manter, como achar um filho que está perdido se ele não fizer como o filho pródigo? Lembrar de onde foi que caiu, ver a situação pela qual ele está passando atualmente e declarar: pequei contra Deus e contra o meu Pai.
e eu vou voltar para os braços do meu Pai. Porque na casa do meu Pai há vitória, há bênção, há fartura. Deus quer te trazer de volta. Deus quer trazer de volta a tua alegria de viver. Em nome de Jesus.